Bom dia, bom dia. Mais um dia, mais uma semana linda que Deus nos dá para nós nos alegrarmos nele, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Alegria no Senhor. Segundona linda. Hoje é o dia 288 de 366, segunda-feira, 14/10/2024, né, Dileg? Bom dia, com alegria mesmo, final de semana especial, né, Dileg? E tô em Vila Velha, na minha segunda casa. Hoje o dia amanheceu bem nublado, amanheceu cedo, como diz, clareou cedo, mas amanheceu bem nublado. Passamos o final de semana aqui com sol, né? Achei que fosse passar o final de semana todo com chuva, mas até que não. Bom dia, Rose, bom dia, Vânia. E hoje é o nosso encontro 1096 aqui do Seis com Rafa. Pra glória de Deus, né, gente? Só Ele é digno de todo louvor. Acabei não anotando aqui, mas sexta-feira nós lemos só Apocalipse, concluímos a explicação do 17, não é isso? E lemos Apocalipse 18. Isso aí. Hoje vamos ler, então, Apocalipse 19. Se você puder abrir sua Bíblia. Como vocês passaram o final de semana? Nossa, Apocalipse. Eu tô escrevendo, comendo as palavras aqui, ó. Apocalipse. Apocalipse 19. Bom dia, irmã Marlene. Ontem dei um abraço bem gostoso. A irmã Marlene, que é bisavó de novo, né? Tava vendo a fotinha. Que bênção, né, irmã Marlene? Acabou que a gente encontrou rapidinho no final do culto, nem conversamos direito. Sexta-feira a gente finalizou a nossa live com o seguinte filtro. Qual riqueza deste mundo tem te seduzido ao ponto de você negociar o reino? A ponto de negociar o reino. Não podemos negociar o reino, né, gente? Ai, ai. E eu fico tão feliz, assim, de ver que eu convivo com pessoas, com lugares que não têm negociado o reino. E isso é muito bom. Esse final de semana, né, sábado, foi comemorado o Dia das Crianças. Bom dia, Jacizi, Alice. E... Ai, Alice, estava pensando esses dias aqui, você com esse fuso novo agora, como é que vai ser? Até adaptar, né? Hoje também eu acordei mais cedo do que antes do celular despertar. E aí agora é normal, né? O fuso normal em Florianópolis. A Alice que mudou de Rondônia para Florianópolis. Alice, admiro muito a sua coragem, tá, minha amiga? Admiro muito. Não é fácil essas decisões. Quando você quiser até conversar, ligar pra gente bater um papo, né? Que eu fico assim, às vezes eu quero ligar e acho que as pessoas estão sempre ocupadas. Mas é isso aí. E estamos aqui, né, gente, nessa reta final. Essa semana a gente conclui o nosso propósito aqui da leitura da Bíblia, do Seis com Rafa. O coração fica apertadinho, confesso, mas ao mesmo tempo, um sentimento tão grande de satisfação e de dever cumprido, sabe? Bom dia, Adriana, de saber, assim, que aquilo que a gente propõe no nosso coração é possível realizar. E eu, assim, não sou muito boa nas datas,
mas depois a gente tem que esmiuçar esses 1096 dias, esse tanto de dia, igual na Bíblia fala aqui, né? Tem hora que fala em meses, tem hora que fala em dias, tem hora que fala em anos. A gente tem que esmiuçar isso para memorizar melhor. E eu louvo a Deus pela nossa unidade, por a gente não estar negociando o reino. Como eu estava falando, esse final de semana foi comemorado o Dia das Crianças, sábado, né? Sábado também foi meu aniversário de casamento, 28 anos. Acredito que não, só se aconteça algumas coisas diferentes do que eu esteja planejando hoje. Mas vamos ver como vai ser. E aí, a gente vê a ousadia da missão aqui em não ter medo do ridículo e viver o extraordinário. É muito bom estar no meio de gente doida assim. Doida por Jesus, doida pelo reino, que não negocia o reino por nada. Bom dia, Nilda. Mas hoje eu tenho que mostrar uns exames para minha médica. Vamos ver como vai ser o resultado dos exames, né? Para ver se a gente vai proceder. Mas vamos lá então. Abra sua Bíblia aí em Apocalipse 19. Deixa eu anotar aqui. Apocalipse 19. Quem puder abrir e acompanhar é muito bom. Tô com a minha bolinha de fotinha nova aí, que a Suzana que fez pra mim. Olha que gracinha que ficou. E o capítulo 19, ele vem falar sobre a queda de Babilônia, alegria e triunfo nos céus. Bom dia, Amanda. Vamos ver então o que o Espírito Santo tem para nos falar nessa manhã de segundona, né? Já não tá assim, já estamos no ritmo de final de ano, né, gente? Você vai no shopping, tem enfeite de Natal para todo lado. Essa semana eu fui na Leroy Merlin, veio material para casa, de obra, e tava vendo lá cada decoração, coisa mais linda de Natal, né? Porque a gente tinha que enfeitar de Natal o ano inteiro, se o propósito for lembrar de Cristo, né? Do nascimento de Jesus. Ai, ai. Então vamos lá. E depois dessas coisas, eu ouvi, quer dizer, né, João falando, uma grande voz de uma numerosa multidão no céu. Olha o que João ouve. Eu ouvi uma grande voz de uma numerosa multidão no céu, dizendo: Aleluia! Salvação e glória. Aleluia! Salvação e glória. Honra e poder pertence ao nosso Deus. Ai, que memória musical boa eu tenho. Obrigado, Jesus. Porque verdadeiros e justos são os teus juízos, porque ele julgou a grande prostituta que corrompeu a terra com a sua fornicação e vingou o sangue dos seus servos que estava na mão dela. E novamente eles disseram: Aleluia, e a sua fumaça subiu para sempre e sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais se prostraram-se e adoraram a Deus, sentados sobre o trono, dizendo: Amém, aleluia. Bom dia, Helena. Verso 5. E uma voz saiu do trono, dizendo: Louvai o nosso Deus, todos vós, seus servos, e vós que o temeis, tanto pequenos quanto grandes. E eu ouvi como se fosse uma voz de uma grande multidão, e como uma voz de muitas águas, há muitas águas aí de novo, e como a voz de poderosos trovões, dizendo: Aleluia, porque o Senhor Deus onipotente reina. Aleluia. O que é onipotente? Que tem todo o poder, né? Cristo é a trindade, né? Na verdade, é onipotente, tem todo o poder, onisciente, é
capaz de ler os nossos pensamentos e onipresente, está presente em todos os lugares. Aleluia, por isso, né? Alegremo-nos e regozijemo-nos e demos honra a Ele, porque as bodas do Cordeiro chegou e a sua esposa já se preparou. Aleluia. Somos a noiva, né? Esperando aí o noivo, porque as bodas do Cordeiro chegou e sua esposa já se preparou. Vamos ler até o 10, gente, aí a gente vai ler a explicação, tá? Verso 8. E foi-lhe concedido que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino é a justiça dos santos. E ele disse-me, escreve, abençoados são aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. E caí aos seus pés para o adorar. E ele me disse, atenta para que tu não faças isso. Eu sou o teu conservo e de todos e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Aleluia. Vamos ler a explicação aqui até o 10? Então, aqui do 1 ao 4, vem falando assim. Bom dia, Anne. Estivemos juntas ontem também, né, Anne? A numerosa multidão, retratada como um coral entoando o celestial coral aleluia, né, que está aqui nos versos 1, 3, 4 e 6, foi levada ao céu lá no capítulo 7, verso 9, e é identificada como os que habitam nos céus. Vamos voltar lá, capítulo 7, verso 9, só para a gente relembrar. Capítulo 7, verso 9. Depois disso, eu olhei e eis uma grande multidão que nenhum homem poderia contar, de todas as nações e famílias e povos e línguas, parados diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos com túnicas brancas e palmas em suas mãos. É sobre essa multidão que está falando aqui, que cantava em alta voz no céu, né? Essa numerosa multidão. E é identificada essa multidão como os que habitam nos céus, comparando-se ao versículo 15 do capítulo 7 e ao verso 6 do capítulo 13. 7, 15, 13, 6. A multidão agora louvava a Deus. Por que motivo que ela louvava a Deus? Por sua salvação, seus justos juízos sobre a Babilônia, a grande prostituta. E aqui no 17:1 fala, né, sobre a grande prostituta. Vingando-se assim o sangue de seus servos, os mártires. A gente já leu sobre isso também, né? Sobre os 24 anciãos, a gente já também estudou sobre isso. E também sobre os 4 animais. Explicando aqui do verso 6 ao 8, o louvor da grande multidão, como um coral celestial, agora se volta para quem? Primeiro, o reino vindouro do Senhor e, segundo, a jubilosa bodas do Cordeiro. A esposa do Cordeiro, Cristo, é a igreja, né? O Cordeiro, que é Cristo, a esposa somos nós, a igreja, que não tem placa, né? É o povo que prevaleceu, que se arrependeu, que se converteu, que se rendeu a essa maravilhosa graça, né? A esposa do Cordeiro, que é Cristo, é a igreja. Aqueles que foram redimidos de todas as nações por seu sangue, uma vez que essa descrição são igualmente verdadeiras a respeito da grande multidão, que a gente leu lá no capítulo 7, e dos que habitam nos céus. Parece haver uma mudança na imagem do nosso grupo de pessoas, que são descritas como um coral
para ser a noiva do Cordeiro. Aí aqui explicando o verso 9, um ponto da quarta bem-aventurança de Apocalipse parece estranho. Se uma pessoa aceita o convite e vai à ceia das bodas do Cordeiro, sua fé fará dele parte da noiva, a igreja. Ele é chamado de banquete, porque é prolongado, começando na tarde do casamento e seguindo por vários dias. Vou repetir o 9 aqui. E ele disse, me escreve, abençoados são aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. Explicando aqui o verso 7. Bom dia, Val. Perto do início dos 10 mandamentos, proíbe-se ao povo de Deus a adoração de qualquer ser além de Yahvé. Todavia, maravilhado, João prostra-se para adorar o anjo. O ser angélico imediatamente o corrige. A expressão os testemunhos de Jesus é o espírito de profecia, aparentemente significa que toda profecia bíblica dá testemunho direto ou indiretamente de Jesus, o Messias. Deixa eu voltar aqui no verso 10. E caí aos seus pés para o adorar. E ele disse, me escreve, abençoado, tá? E caí aos seus pés para adorar. E ele me disse, atenta para que tu não faças isso. Eu sou o teu conservo e de teus irmãos que têm testemunho de Jesus. Adora a Deus. Porque o testemunho de Jesus é o início de profecia. Deixa eu até escrever aqui, ó. Não adore a anjos, né? A gente às vezes tem uma facilidade de criticar, tipo assim, nossa, mas ele adorou e caiu aos seus pés. Gente, deve ser a gente não sabe nem como que a gente lidaria de presenciar uma situação dessa, né? Bom dia, Edilene. E aí o anjo foi e exortou ele sobre a postura dele, né? Tipo assim, não se prostre diante de mim, não, porque eu sou seu conservo. Olha um anjo falando isso conosco, né? A gente consciência disso. A partir do verso 11, vai falar sobre vitórias de Cristo, sobre a besta e sobre os falsos profetas. Já tem um tempinho que a gente não fala dos falsos profetas, né? Já falamos tanto sobre isso. Muito, muito. Aí vai até o final do capítulo. Então, vamos ler e depois a gente lê a explicação. Então, a partir do verso 11, tá? Agora. E eu vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele era chamado de fiel e verdadeiro. E com justiça julga e guerreia. Seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitas coroas. E ele tem um nome escrito que nenhum homem conhecia, senão ele mesmo. Interessante que tem uma passagem aqui em Apocalipse que fala também que nós vamos receber um novo nome que só os céus conhecem, né? Que lindo, né? Semelhante a isso aqui. Um novo nome. E ele estava vestido com veste banhada em sangue. Veste banhada em sangue. E o seu nome é chamado de a Palavra de Deus. Mistério. Verso 14. E os exércitos que estavam no céu seguiam-no sobre cavalos brancos, vestidos de linho fino branco e limpo. Que cena, né, gente? Verso 15. E de sua boca saiu uma espada afiada, para com ela
para que com ela castigue as nações. E ele as governará com cetro de ferro. E ele pisa o lagar do vinho, da fúria e da ira do Deus Todo-Poderoso. E ele tem sobre a sua veste e sobre a sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia. Louvado seja Deus. Verso 17. E eu vi um anjo que estava de pé no sol. E ele gritou com alta voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Gente, vocês imaginam a cena? Vi um anjo que estava de pé no sol. Estava tomando vitamina D. E ele gritou em alta voz, dizendo a todas as aves que voam no meio do céu: Vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Interessante essa atenção aqui para as aves, né? As aves. Dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu: Vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que possais comer a carne de reis, e a carne de capitães, e a carne de homens poderosos, e a carne de cavalos e dos que neles se assentam, e a carne de todos os homens, tanto livres quanto escravos, tanto pequenos quanto grandes. E eu vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos. É o grande fim, né, gente? Bom dia, Mônica. Para guerrearem contra aquele que está assentado sobre o cavalo e contra o seu exército. E a besta foi tomada, e com ele o falso profeta. Verso 20. Que operavam milagres diante dele, com os quais enganavam os que receberam a marca da besta e os que adoravam a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no fogo, no lago de fogo, queimando com enxofre. Então isso aqui é a gente vendo o fim das gracinhas da besta aqui nessa terra, né? E a besta foi tomada com ele, verso 20. E o falso profeta que operava milagres, lembra que era milagre, gente, não era milagrinho, pouca boca não, tá? Era maravilhas, como é que é? Eu marquei aqui o termo, maravilhas espetaculares. E com isso enganou muita gente e fez muita gente adorar a imagem da besta, que a gente leu aqui em Apocalipse, que uma besta falou para fazer a imagem da outra. Eram duas bestas, né? Uma que subia da terra, uma que subia do mar. E essa imagem, ela tinha um poder extraordinário, que era uma imagem que falava, os quais enganavam os que receberam a marca da besta e os que adoravam a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago de fogo, queimando com enxofre. E os remanescentes foram mortos com a espada daquele que está assentado sobre o cavalo, espada que saía da sua boca, e todas as aves se fartavam com a carne deles. Foi alimento aí para os céus, né? Os animais celestes. Cinema, arte, luz e fotografia. Fico imaginando a beleza indescritível. Exatamente, Alice. É inimaginável, né? Então vamos aqui para explicação a partir do verso 11. Do 11 ao 13, João tinha visto anteriormente o céu aberto, né? Lá no capítulo 4, verso 1. Esse que estava sentado sobre um cavalo branco não é o mesmo do capítulo 6, verso 2. Ele julga e guerreia com justiça, e não da maneira orgulhosa e blasfema como faz a besta, lá do capítulo 13. É por isso que ele é chamado fiel e verdadeiro,
Porque a besta é mentirosa, é falsa, né? Sobre olhos como chamas de fogo, a gente já leu notas sobre isso. Muitas coroas mostram que Cristo tem mais poder para reinar do que Satanás, ou a besta. Fala muitas, não fala quantas. E tudo relacionado à besta, né? Falava, ela tinha tantas cabeças e tantas coroas. É um poder limitado, coordenado pelo grande Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, né? Então, muitas coroas mostram que Cristo tem mais poder para reinar do que Satanás, né? A gente sabe que ele é como um cachorro na coleira, né? Na corrente ali, ó. Ele tem um poder limitado e designado para um tempo determinado aqui nessa terra. Então, Cristo tem muito mais poder para reinar do que Satanás ou a besta. Um nome escrito que nenhum outro homem conhecia. Lembra ao leitor que o Senhor não revelou tudo a respeito de si mesmo, ou de seu plano, né? Uma veste banhada de sangue nos remete ao passado, à morte redentora de Jesus, né? Foi pelo sangue, foi na cruz, né? E antecipa o futuro quando ele há de pisar o lagar da ira de Deus. Que a gente vai ler aqui que a gente está lendo aqui no capítulo 19, verso 15, fala sobre isso. Isaías 63 também fala sobre esse tema. Tanto no Evangelho de João, como em 1 João, o apóstolo se refere logo no início a Jesus como a palavra, né? Explicando aqui o verso 14. Uma vez que os exércitos que seguem o Senhor estão vestidos de linho fino, branco e limpo, tal como a noiva do Cordeiro, essa é outra imagem para o mesmo grupo, chamada em outra parte de grande multidão. E de os que habitam nos céus, aqui do verso 14, Peraí, deixa eu repetir aqui, porque era ponto e eu estou dando continuidade. Deixa eu repetir aqui a explicação do 14, que fala, né? E os exércitos que estavam no céu seguiam-no sobre cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e limpo. Uma vez que os exércitos que seguem o Senhor estavam vestidos de linho fino, branco e limpo, tal como a noiva do Cordeiro, né? Verso 8 fala sobre isso. Essa é outra imagem para o mesmo grupo chamado em outra parte de grande multidão, e de os que habitam nos céus. Então são falas diferentes, mas é do mesmo grupo de pessoas. Tanto a grande multidão, tanto os que habitam nos céus. Sobre a razão pelo qual esses anjos não são anjos, ver nota lá no capítulo 17, verso 14. Cavalos brancos sugere que Cristo permite que seu povo participe da vitória culminante, assim como mais tarde eles reunirão com ele. Gente, Apocalipse a gente tem que parar e debruçar para estudar cada detalhe, né? Aqui é muito limitado o tempo, mas dá para a gente saborear, né? Vamos lá, verso 15 e 16. A palavra de Deus, apresentada como uma espada afiada, faz lembrar a descrição do Filho do Homem, lá no capítulo 1, né, verso de 3 a 16. Castigue as nações soa como o fraseado do Salmo 2, mas ali o golpe é dado com vara de ferro. Governará com cetro de ferro, é o único cumprimento daquilo que foi predito do filho recém-nascido, em Apocalipse 12, 5. Explicando aqui do verso 17, que vai do 17 ao 19 e depois o 21. Os grandes exércitos da terra, liderados pela besta e pelos reis da terra, reúnem-se para guerrear contra o Cordeiro, aparentemente no Armagedon, né? Que a gente já falou sobre isso também. Aqui,
Aqui que tá a foto que eu queria mostrar pra vocês. Naquele dia que a gente leu sobre o Armagedon. Tudo indica que é nesse vale. Ó. Esse local aqui, que é um alto monte, é onde é a passagem, se eu não me engano, em Lucas. Porque aqui ao lado, a foto, apesar de ser panorâmica, olha só. Eu tirei uma foto panorâmica nesse local, mas não deu para pegar tudo. Aqui ao lado, embaixo, fica a cidade de Nazaré. Aí, quando tem aquela passagem da Bíblia que fala que Jesus não fez muitas coisas na sua cidade, porque chegando lá, eles identificaram ele como filho do José e da Maria, né? Então, levaram ele para esse monte, e esse monte lá tem uma placa chamada de Monte do Precipício, porque foi onde eles queriam julgar Jesus aqui, do alto desse precipício. E aqui vocês podem observar, deixa eu chegar bem pertinho aqui, que é um campo onde é cultivado muitas coisas, tá vendo? Tudo é irrigado, né? E assim, se perde de vista, de tão plano que é. E dizem que a guerra do Armagedon vai acontecer nesse local. É de perder de vista mesmo, ó. Pela foto aí vocês podem imaginar. Então, é o que a gente está lendo aqui, em Apocalipse. Bom dia, Mônica Nunes. Então, é legal, deixa eu virar aqui. Opa! É legal a gente ver, né, as coisas assim, para a gente imaginar com mais clareza. Assim, isso é bom para nossa imaginação, mas isso é uma coisa que... Esse tipo de conhecimento, eu não sei se eu tô falando besteira, sabe, gente? Mas é o que eu vivo. Acho muito legal conhecer, saber. Não acho que isso tem que ser tema de discussão com ninguém. Igual esses dias eu conversando com uma pessoa e ela querendo levar para um caminho que ela não acredita no arrebatamento. Porque a Bíblia não fala sobre arrebatamento. E eu, assim... Como eu a gente está lendo e eu não tenho conhecimento profundo sobre esses assuntos, eu não discuto, sabe? E talvez a pessoa pode até estar certa, mas eu falo assim, nem tudo é revelado, né? Como a gente está acabando de ler aqui nesse capítulo. Inclusive, nomes, né? Da mesma forma como eu falo com frequência aqui sobre a palavra trindade, não tem na Bíblia. Mas quer dizer que a trindade não existe? Deus Pai, Filho e Espírito Santo? Então, isso é uma coisa assim que me deixou com uma pulguinha atrás da orelha e que eu vou estudar mais sobre isso, né? Mas eu quero estudar, não é também para ficar batendo boca, mas é só para ter convicção daquilo que eu creio. Eu acho que o importante é isso. Você ser convicto daquilo que você crê. Mas tudo isso não me amedronta. Igual tem gente que morre de medo de ler Apocalipse, né? Já falei isso aqui outras vezes. Como que é o meu proceder em relação a essas informações do fim? Primeiro, não ser alienada, né? Ter convicção da minha fé. E também saber exatamente que eu tenho que viver um dia de cada vez. Simplesmente isso. Um dia de cada vez. O presente que temos hoje é essa segundona de 14 de outubro. A gente não sabe o que a gente vai enfrentar ainda nesse dia, quanto tempo de vida nós temos. O importante é isso. Estou salva e reinante? Bom dia, Gisele. Essa que tem que ser a nossa convicção, dia após dia. Sou salvo e estou reinando? Eu acho que é isso aí que a gente tem que focar, sabe? Planejar, ser organizado. É importante, né? Faz parte da vida de todo mundo que está nessa terra. Mas o que temos para desfrutar é o dia de hoje. É o dia de hoje. E
Então vamos lá, então, só para finalizar a explicação aqui, a gente ainda vai ter uns minutinhos. Vamos aproveitar para bater um papo, se alguém quiser ir entrar ao vivo também, pra gente... A gente já tá aqui na despedida, né, gente? Tudo indica que essa semana a gente conclui. Até a Vânia ofereceu da gente fazer a última live lá no salão da Igreja Presbiteriana, lá em Lajinha. Não descartei a hipótese, né, Vânia? Mas eu falei, deixa chegar mais perto pra gente combinar isso. Então, se hoje a gente, vamos calcular que segunda a gente leu 19, terça 20, quarta 21, vamos calcular, Vânia já tinha calculado, né? Que a gente finaliza quinta-feira, dia 22. O que vocês acham da gente marcar quinta-feira, dia 22, de fazer a live presencial e ao vivo, né? Lá no salão da Igreja Presbiteriana, Vânia ofereceu, e eu achei muito bom essa ideia, muito boa. E a gente pode, quem é de Lajinha aí, a gente tá fazendo esse tempo, né? Essa confraternização e fazer um café da Rafa bom lá, né? Pra nós. O que vocês acham da ideia? Vamos amadurecendo isso lá no grupo de transbordo, tá? Então, deixa eu só finalizar aqui a explicação que fala do versículo 17, aqui do capítulo 19, até o 19, e depois o 21. E depois fica aqui uma explicação só do verso 20, que tá a parte aqui falando sobre a besta. Os grandes exércitos da terra, liderados pela besta e pelos reis da terra, reúnem-se para guerrear contra o Cordeiro, aparentemente no Armagedon, que a gente leu lá no capítulo 16, né? E eu acabei mostrando as fotos ali para vocês, um possível local, né? Mas eles acabam sendo mortos pela espada que procede da boca do cavaleiro montado no cavalo branco, que é Cristo, e servem de alimento para as aves da grande ceia de Deus. No verso 20 aqui, falando sobre a besta, especificamente, a gente já leu nota, né, lá no verso 13, sobre a besta e o falso profeta. Aqui são dois personagens específicos aqui do capítulo 20, né? O falso profeta e a besta. São capturados e lançados vivos no lago de fogo, aparentemente os primeiros a serem condenados a essa pena. Eles não são destruídos, mas sofrerão eterno tormento. Lembrando, gente, que também, esses também que foram mortos, né, não são seres espirituais, apesar de João estar vivendo uma experiência espiritual real. Fala de pessoas, bom dia, Léo, falam de pessoas reais, que vão passar pela morte também, como todos que já morreram aqui nessa terra, e que estão aguardando esse tempo do fim, né? Mas não são esses corpos que vão povoarem o céu ou o inferno. Então, às vezes, fica um pouco confuso pensar assim, mas eles morreram, e só o falso profeta e a besta que foi lançado no lago de fogo vivo, porque aqui são personagens espirituais, né? O diabo, ele não tem um corpo de carne como a gente, apesar de se manifestar de várias formas, mas são seres espirituais, tanto ele quanto esse falso profeta aqui, que é uma figura específica, não falsos profetas no plural, como eu falei no início, né? Falei até errado. Então fica aqui. E que filtro que a gente tira para a nossa live de hoje, desse capítulo 19? Eu acho que o que a gente tem que ter, principalmente em mente, em relação ao tempo do fim, é a vitória
que é garantida. Porque a vitória é do povo de Deus. O que a gente tem que ter convicção disso? É que a gente está do lado certo, guerreando do lado certo. Do lado do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Aquele que era, que é e que há de vir. Né, aqui no verso 16, ó. E ele tem sobre a sua veste e sobre a sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor do Senhor. Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que ressuscitou. Então o filtro é esse: esteja guerreando no lado certo. Qual lado? Do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Dos senhores. Vai vir medo, vai vir às vezes pânico, temor. E ele vem saltando sobre os montes. Ele vem, isso aí. Dá temor, às vezes dá medo, dá insegurança. Quantas coisas a gente pensa, quantos desafios a gente tem que enfrentar. Mas a convicção que a gente precisa ter para iniciar mais uma semana, para que está começando aí esse ciclo de final de ano, né? De último trimestre, outubro, novembro, dezembro. Jingle Bell já está tocando aí. Mas o que a gente precisa é isso, que a gente esteja guerreando do lado certo, essa certeza de que eu estou guerreando do lado certo. Qual que é o lado certo? Do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Obrigada aí, Alice, por fixar, por escrever o filtro. Gente, nós temos uns minutinhos ainda, 15 minutinhos. E a gente já tá aqui nessa nostalgia, né? Se a Alice já tá acordando fora do fuso horário, porque não tá em Rondônia mais, mas agora em Floripa. Mais um motivo para eu voltar em Floripa, hein, Alice? Alguém quer compartilhar alguma coisa? Participar ao vivo? Tem 2 solicitações aqui de Leg e Helena. Alguém chamou sem querer? Ou fala aí, chama eu. Quem quer aí que chama mesmo? A Alice também quer testemunhar. Quem que chamou aí primeiro? Porque às vezes a gente vai cumprimentar no início, né? Aparece se quer. Às vezes a gente pede e vai se querer. Deixa eu chamar a Alice aqui por enquanto. Que quer mesmo de verdade falar. Porque às vezes aparece. E A gente pode aí, galera? juntos. Ei, Alice! Bom Primeira vez dia, que tudo bom? participa aí de Casa Nova, né? É a casa provisória das próximas semanas aí. Em breve uma casa fixa, se Deus quiser. Mas, de qualquer forma, estamos... Ai, Rafa, tanta coisa, já vivi em tão poucos dias, né? Meu Deus do céu. E vou falar para vocês, né? A palavra de Deus, ela é o melhor manual de vida que existe, né? O Senhor, ele sempre usa a palavra para falar conosco. E eu vou testemunhar para vocês uma das histórias assim que eu vivi. O meu olho tá até inchado de tanto chorar do que Deus falou comigo, né? É, estou aqui em Floripa, né? Para quem ainda não sabe, vim passar uma temporada residenciando aqui. Esse tempo, eu não sei dizer quanto tempo é, porque está na mão de Deus. Estou aqui para cumprir um chamado dele, né?
A Rafa disse no início, acho muito corajoso, não sei o quê. Eu não tenho coragem, não. Não foi coragem, foi obediência mesmo. Porque eu senti medo, eu chorei, eu não queria vir. Foi triste, me despedir dos meus pais, queimar minhas carroças. Foi muito difícil deixar os meus amigos, sair da minha tenda, da minha parentela, no lugar onde eu já estava acostumada a estar, confortável, principalmente para o meu trabalho, porque, né, eu tinha nome, tinha um mercado, uma carreira estabelecida, estabilizada, para vir para um lugar onde eu não conheço ninguém, começar do zero, sem nenhum contrato. Então, o Senhor, ele prepara o cordeiro. Né? A gente vê Abraão passando por tudo isso e não imagina que um dia isso pode chegar pra gente, né? De tipo assim, olha, você vai ter que dar tudo que você tem. E aí isso chegou pra mim, né? O meu irmão e a minha filha vieram comigo. Eu acho que se eles não viessem, talvez eu não conseguiria ficar aqui, porque eu fiquei imaginando como que é a vida de um imigrante que vai para outro país, que atravessa um deserto, que deixa tudo para trás, só vai com a roupa do corpo, que perde o celular e fica sumido, não sabe quantos dias vai ficar na cadeia, se vai ficar na cadeia, se vai ser traficado, se vai levar os órgãos dele para algum lugar, sabe? Chega num país sem falar a língua daquele povo, porque eu tô dentro do meu país e já tá sendo tão difícil a adaptação, por mais que seja um lugar lindo, maravilhoso, é um paraíso. Cada passo que você dá aqui em Floripa, tem tanta coisa, cachoeira, duna, praia o tempo todo, pôr do sol, reserva ambiental, tudo tão lindo assim, a natureza tão viva. Você vê e fala, caraca, se o paraíso for pertinho disso aqui, meu Deus. Só que é um desafio, né? Um desafio muito grande. E aí, quando eu cheguei aqui, ficaram 3 dias chovendo, e a gente ficou dentro de casa. E aí, no quarto dia, saiu o sol. Não, hoje a gente vai andar, então vamos hoje a gente vai sair. E aí a gente pegou um Uber para ir para um terminal, comprar um cartão de ônibus, né? De morador, de turista, enfim, para poder usar o transporte público. Porque é só através desse cartão que você consegue usar o transporte. Ou o dinheiro de papel, que ninguém tem, né? E aí fomos nós. E aí quando eu desci do Uber, eu não percebi que o meu celular caiu dentro do Uber. E aí, quando eu andei assim alguns metros e já fui comprar fui direto assim no guichê comprar, né? E eu bati a mão no bolso, bati a mão na bolsa e cadê meu celular? Falei, meu Deus, perdi meu celular. E daí, tipo assim, o Uber tinha acabado de sair, não consegui alcançar ele. Fiquei na hora assim em desespero porque tava tudo ali. O dinheiro, né? O cartão por aproximação tava no celular. Então, assim, muitas coisas, o Uber e tal. E aí eu tentei, chamei alguns estranhos, assim, uns jovens que estavam perto. Falei, gente, por favor, alguém me deixa logar a conta do Uber, para eu poder ligar para o motorista e dizer que o meu celular tá dentro do carro dele. E não dava certo logar, porque precisava de pegar um código de confirmação que ia cair no meu número, no chip que estava no celular. E aí eu tentei comprar um ticket de ônibus para poder voltar para casa e buscar o celular através do iCloud no computador. E aí eu não tinha dinheiro. E eu, tipo assim, fiquei, caraca, mano. E fiquei pedindo para as pessoas. Falei, gente, por favor, se vocês me emprestarem o dinheiro, depois eu passo o Pix. E aí a gente precisou pedir dinheiro. Tava eu, meu irmão e a Mel. E eu precisei pedir dinheiro para as pessoas para poder voltar para casa de ônibus, porque a gente não tinha nada, né? Tinha R$ 4 de dinheiro de papel e era apenas, né? Sendo que é R$ 6. E aí eu fiquei, mano, e agora? E aí a gente pediu e pessoas de coração bom passaram assim o cartão delas no terminal para poder a gente entrar no ônibus. E aí o ônibus estava, tipo assim, pro próximo passar eram uns 40 minutos. Então foram 40 minutos de muita aflição interna, porque por dentro eu tava angustiada, mas por fora eu tava calma, porque antes da gente sair de casa, a gente fez um devocional. E esse devocional falava assim, que você chore, que você gema de dor, mas não murmure, né? Então, naquele momento eu falava assim, cara, eu vou ficar aqui angustiada, mas eu não vou murmurar, não vou reclamar. Porque o Senhor em tudo, ele tem um propósito, né?
E aí tinha um morador de rua assim do lado, e eu falava assim, não, esse Uber ele é cristão, a gente falou de Deus, falou de propósito, ele tinha uma Bíblia em cima do para-brisa do carro, ele vai devolver meu celular. E esse morador de rua ria da nossa cara. Ele falava assim, se Deus adiantasse alguma coisa, eu não tava aqui. E ria da nossa cara, e zoava, zoava, e eu falava assim, meu Deus, onde eu vim parar? Por que que eu vim pra cá? E E daí tá, voltamos para casa e eu tentei localizar o celular. E aí já deu como desligado. E o último lugar onde o celular estava era o lugar onde a gente desceu. E aí eu contactei a Uber, liguei pro motorista. Ele atendeu e na hora que ele escutou minha voz, eu falei assim: aqui é a Alice, eu perdi o celular dentro do seu carro. E ele ficou em silêncio com 2 segundos assim, ele ficou em silêncio e desligou. E aí a plataforma da Uber, ela só permite que você ligue uma vez para o motorista. Você não pode ligar mais que uma vez. Se você não resolveu o que você tinha, você não vai conseguir mais. E aí eu reportei a Uber, falei que o meu celular estava dentro do carro do motorista e tal. E eles disseram que ia me responder com 24 horas, que eles iam tentar ligar para o motorista também. E aí foram 24 horas, assim, de muitos pensamentos. Eu trabalho com o meu celular, não conseguia responder meus clientes. Eu tinha o WhatsApp Business logado no celular da minha atendente, lá em Rondônia. Então, pelo menos isso, né? Tinha lá, seguro. Mas o meu número pessoal, com todas as conversas, contrato, tudo, tava tudo no celular. Tinha backup, mas eu ia demorar. E o celular é assegurado, graças a Deus. Mas ia demorar uns. Não, gente, celular, hoje a última coisa que a gente faz, o que a gente menos faz é ligar, né? A vida da gente, agenda, tudo em celular, né? Sim. E aí, Rafa, eu fiquei pensativa demais. Porque a dor que eu sentia era como se tivesse arrancado um órgão meu. Eu fiquei Uhum. pensando em que momento a gente não percebeu, mas o celular ele virou uma parte de nós. Sim. E isso me deu uma crise de choro tão grande. No outro dia, quando eu acordei, e a primeira coisa que eu bati a mão foi no celular, assim, procurando o celular. E aí o Espírito Santo falou assim comigo: tá vendo? Você nem fala comigo antes de procurar isso que nem faz parte de você, não nasceu com você. E eu chorei tanto, tanto, percebendo assim que existia algo que tomava o tempo. E olha, foi louco assim. E aí, esse dia, mesmo sem celular, eu fui para qualquer igreja que a gente achou na Assembleia de Deus. E aí, no estudo, o pastor falou assim, que as promessas de Deus, por mais que você morra, as promessas de Deus, elas não morrem. Se o Senhor prometeu, ele vai cumprir, independente se é com você ou sem você. E nesse dia eu tinha me perguntado, se o Senhor me trouxe para cá, por que que essas coisas ruins aconteceram, sabe? Uhum. O Senhor prometeu, né? Aqui era o lugar. E, tipo, aconteceu isso e tal. E aí, nesse dia, Deus falou muito comigo que, independente, a promessa não é individual, ela é plural. Então, a promessa que o Senhor tem é para salvar todos, né? Ele quer salvar todos e quer usar. E independente se a gente for ou não, as pedras falarão, né? Então, às vezes a gente fala assim, eu tenho um chamado para mim, para beneficiar a minha vida. Não. Às vezes eu tenho um chamado para você, para beneficiar a igreja, o corpo de Cristo, né? E aí a gente esquece de viver o presente, preso no futuro, atordoado com o passado, e esquece de viver o presente. E às vezes o presente ele vira uma lembrança no celular, uma lembrança de uma foto, sabe? O tempo todo, às vezes a gente não faria uma coisa se não fosse para registrar, por exemplo. E nessas mais de 24 horas que eu fiquei sem o celular, eu, tipo assim, toda hora que eu olhava alguma coisa e queria tirar foto, queria filmar, eu pensava, caraca, olha isso, né? Como que eu posso absorver isso estando presente muito melhor do que Será que o desfrute é só o registro, né? exatamente. Olha, Interessante. como eu sou Mas fotógrafa, aí, final feliz? isso bateu de frente comigo, né? Mas assim, esteve um final feliz, porque olha só o milagre do Senhor, né? Passou aí mais de 24 horas, a gente estava almoçando e aí alguém ligou no celular do meu irmão. E aí a gente atendeu e era o Uber. Ele falou assim: Hein, eu achei seu celular. Ele estava no porta-mala. E eu fui limpar o carro e achei seu celular no porta-mala. E eu vou ir te devolver
Aí ele mandou a localização assim, que ele tava em outra cidade bem distante e ia cobrar para poder trazer, né? Um preço bem alto, assim, fora do preço do Uber. Aí eu, tipo assim, eu vi que ele tava na localização aqui do lado, ele tava, tipo assim, a uns 20 quilômetros daqui, ele não tava a essa quantidade de distância, Uhum. entendeu? Tudo bem, ele mentiu e ele paga pela mentira dele, né? Eu não falei nada, não julguei ele, abençoei a vida dele. Falei, cara, que Deus abençoe muito sua vida, que Deus abençoe muito sua família e que você continue sendo tocado por Deus, porque foi um milagre, um milagre. E aí ele trouxe o celular, né? Eu percebi que ele ficou bem sem graça, mas não sei se a Uber entrou em contato com ele, mas foi muito doido assim, viver esse processo, né? De ficar sem o celular. E aí é isso que eu queria testemunhar para vocês, que às vezes a gente É. tá indo para a Terra Prometida e a jornada tem umas valetas, bicho. Tem umas valetas. No mundo tereis aflições, né? A gente não pode esquecer que isso é promessa. E, Alice, muito boa essa reflexão da questão dessa dependência que a gente tem do aparelho, que é real. E a gente também tem que tomar muito cuidado, a gente que tem falado de idolatria, né? Hoje mesmo aqui falando dos idólatras dessa besta, e saber que Deus usa instrumentos para ser bênção, para nos abençoar, para a gente abençoar, e que a gente não pode ser dependente. Da mesma forma que a gente leu aqui hoje, né? Fala sobre uma coisa que parece tão óbvia, né? Aqui no verso 10, adore a Deus, adora a Deus. Então, assim, João, ele ficou boquiaberto com o esplendor, o dinamismo desse anjo aí, nesses acontecimentos, essa doideira que está acontecendo aqui, que a gente está lendo nessa fase, que, olha aqui no início do capítulo 10, do versículo 10, né? E cair a seus pés para o adorar. E isso me faz pensar em mais uma abstinência que você vai passar por esses dias, né? Porque vai acabar o Seis com Rafa. Tá acordando até em horário errado. É verdade. E tantas pessoas falam assim, ai, retoma, gente. Não é isso do meu coração. Porque Deus tem colocado isso primeiro para mim. Eu só vou ter devocional, eu só vou ter meu tempo com Deus se for no coletivo. Então, assim, é uma experiência ímpar para mim, acredito que para a maioria das pessoas que estão aqui. E, assim, que a gente não tenha essa dependência, que a gente não dependa da Rafa, não dependa do celular, não dependa do coletivo. É verdade. É um tempo precioso, maravilhoso que a gente tem no nosso histórico para contar, né? Que, assim, me faltam palavras para agradecer a Deus, mas que entenda que é um tempo, que há tempo para tudo, né? Como lá em Eclesiastes, de ajuntar, de afastar, de viver novas coisas que Deus tem para nós e que a gente não seja obeso de informação. A gente vai ter muito tempo agora, só o restinho da vida, para colocar em prática tudo isso que a gente está aprendendo, e às vezes isso foi uma fagulha também para nos incendiar. Como eu falei hoje, né, desse questionamento que eu tive sobre o arrebatamento, de nos incendiar para a gente se aprofundar mais, né? Glória a Deus. E eu não sei se o áudio que eu te mandei, faz um tempo, talvez passou batido, falando sobre a hora azul do dia. Você escutou? Que é um momento onde os animais noturnos ainda já foram dormir e os animais diurnos ainda não acordaram. Dá a todos 60 minutos da Terra totalmente silenciosa, sabe? Da Terra bem tranquila, sem agitação dos animais, né? E aí é esse momento, né, onde acontece o Seis com Rafa, praticamente. Lá, quando eu estava em Rondônia, era, né, das 5 às 6 da manhã, era esse momento de silêncio da Terra. E eu continuava acordando no final de semana, né, esse horário, porque é de rotina minha mesmo. E eu ficava com aquele tempo em silêncio assim, escrevendo, sabe? Escrevendo o que o Senhor falava comigo,
pensando em outras coisas. E aí eu pensei no seu livro, né? De quando você vai escrever, que agora você vai ter esse tempo, né? Você vai abrir portas para isso, porque agora algo vai sair, vai ficar esse espaço. E aí dá para ocupar, né? Então é muito bacana a gente pensar nisso, que os espaços eles precisam ser liberados para que outros entrem, né? Isso aí. Amiga, obrigada aí pelo seu testemunho. Mônica Nunes também falando que passou por perrengue esses dias também com o celular, né, Mônica? Que bom que deu tudo certo. Mas que a gente tem essa convicção que, independente dos perrengues, de que lado a gente está, né? De que lado a gente está. Deus abençoe, te sustente, conte conosco. Obrigada aí por compartilhar, Valeu. tá? E tamo junto até depois do fim. Tchau, tchau. Gente, já deu o horário? Não vai dar para chamar hoje Helena e Dileg, mas chama amanhã, combinado? Aí, ó, vão falando verdade, eu já estava imaginando como iria acordar e fazer o devocional no mesmo horário. Porque o tempo passa e às vezes saímos de casa e não fazemos do Senhor a nossa primícia. Verdade, Val. Queridos, vamos ficar por aqui. Tá combinado, Helena? Eu Dileg e Helena. Amanhã eu chamo vocês também, tá? Esteja guerreando do lado certo, no lado do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Poder da disponibilidade, que estejamos disponíveis para guerrear do lado certo. Amanhã ela opera. Vamos chamar a Helena de uma vez? Passar uns minutinhos aqui, quem tiver que sair não tem problema, porque estava até esquecendo, Helena, que amanhã já é o dia da sua cirurgia. E amanhã você vai estar em função, né? Vou chamar a Helena rapidinho aqui, não tem problema a gente passar uns minutinhos, não. Bom Poder dia, disponibilidade. Isso aí. Bom dia para vocês, meninas. Hoje só temos meninas aqui, né? Então deixa eu falar rapidinho, porque eu não sei se amanhã, que horas eu tenho que sair. E eu queria falar para vocês, né, que amanhã eu estou indo para fazer a cirurgia do ombro. E espero que dê tudo certo. Vocês estejam comigo aí em oração. Estou um pouquinho ansiosa, confesso, mas eu acho que é normal, né? Mas vai dar tudo certo, em nome de Jesus, eu estou confiante nisso, tá? E, assim, vai devagar para mim poder assistir a última live. Eu estava pensando esses dias todos, eu falei, meu Deus, eu não acredito que eu vim todos esses dias assistindo a live e agora, no último momento, eu tô fora. Ah, não. Helena, mas fique em paz que eu já estou baixando já para o YouTube as lives. Depois a gente, é claro que é diferente a gente participar ao vivo, né? Mas você não vai nadar e morrer na beira da praia, como diz a canção, né? Vou nadar e morrer, não vai não. Você é parte essencial desse projeto, né? Que está aqui desde o início. Eu acho que a Helena é a única assim que está desde o início do início mesmo. Verdade. E perseverante. E Helena, os desafios são reais. Os desafios são reais. O mais importante é a gente prevalecer guerreando do lado do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém. Não participar do final dos 6 com Rafa, isso é tão insignificante. Secundário, né? Tão insignificante diante de tudo que Deus tem preparado para a gente viver junto eternamente, né? Louva a Deus pela sua vida. Amém. Amém. Obrigada por tudo. E todo mundo falando aí que vai estar em oração por você. Eu creio. E a gente está junto mesmo, né? Isso é real. Vamos ver que horas que vai ser, que eu tenho que estar lá no hospital, mas eu espero que amanhã eu consiga assistir. E vai comunicando conosco lá também no grupo de transbordo, para nos lembrar, tá? Não, pode deixar. Eu vou falando. Quer dizer,
se eu conseguir falar amanhã, mas qualquer coisa a Kátia também vai dando Isso, tem notícia. notícia. Peço o Beto também para falar, enfim, Isso aí, por vai favor. dar tudo Tá certo. bom? Beijo, Com gente. certeza. Amo Amo vocês, você tá? e Obrigada, tamo meninas. junto. Obrigada, 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 obrigada. Eu amo vocês. É muito Amo. bom estar aqui. É bom mesmo. E Deus tem preparado coisas grandiosas para nossa vida, tá? Seja forte e corajosa, Deus é contigo. Tá bom? Amém. Amo sua vida. Beijo, obrigada. Coisa boa a gente poder contar uns com os outros, né? E viver junto mesmo, viver os nossos dias de alegria, os nossos festejos e também os dias de aflição, né? E então eu profetizo essa certeza. Eu quero ter essa certeza de estar do lado certo, guerreando do lado certo, que a nossa vitória, as nossas recompensas não são somente aqui nessa terra, teremos recompensas aqui também, né, Gisele? Bom dia. Gisele, você está morando aonde mesmo? Só me lembra aqui. Eu acho que você já morou em Floripa, não sei se você está aí ainda. Estava conversando com uma amiga aqui agora que está lá. E eu desejo ter essa clareza de que lado que eu estou, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, e profetizo para vocês também essa clareza de que você esteja guerreando do lado certo, do lado do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Helena Barbosa, Alice Stocco, Adriana Mendes, Mônica Nunes, Rosemary Gambatti, Val Giacomin, Mônica Receputi, Dirleg Pageu, Vânia Ubner, Jacilene Gonçalo e Nilda Schneider. Muito bom tê-los aqui. Deus abençoe o nosso dia. Bom dia, Dineia, também. Mesmo que pareça o fim, né? A vitória vem. Aleluia. E como é bom a gente estar junto e se fortalecer nessas verdades. Queridos, fiquem todos na paz. Se eu não morrer, Jesus não voltar, amanhã a gente começa a leitura de Apocalipse 20. Combinado? Beijo no coração. Não sei se amanhã já estarei em Lajinha. Os planos é que sim. Mas vamos ver o que Deus tem pra gente aqui nesse dia, tá? Tchau, tchau. Fiquem todos na paz.